Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao nosso evento. Eu sou a professora Claudete, do Departamento de Educação aqui da Unesp de Araraquara, e vamos dar continuidade às nossas reflexões, né, como um programa do NUP, né, Núcleo Negro de Extensão e Pesquisa da Unesp, sobre a saúde mental e o racismo. Tivemos no mês de setembro, essa é a segunda atividade, né? Tivemos no mês de setembro uma atividade com a professora Elizabeth Figueroa, que nos brindou, né, com as reflexões sobre a saúde mental e o racismo na universidade. E hoje temos o prazer de receber a professora Elizabeth Aparecida Pinto, que vai dar continuidade a essas reflexões. Então, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Eva, sou professora na Faculdade de Ciências e Letras, campus de Araraquara, também do Departamento de Educação e membro do NUP, Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão da Unesp. E vou apresentar, né, rapidamente a professora Elizabeth Aparecida Pinto, que temos o prazer de receber nessa nossa conversa de hoje. A professora doutora Elizabeth Aparecida Pinto é professora associada da Universidade Federal da Bahia e também membro do Programa de Cooperação Técnica com a Unifesp. Vem atuando, né, há um bom tempo com o tema que envolve as relações étnico-raciais, né, e as políticas públicas com recorte étnico-racial e de gênero, né? A professora foi assessora da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, assumindo esse cargo no período de abril de 2013 a dezembro de 2013. Né? Também foi coordenadora de programas de assistência estudantil até 2014. E tem, né, várias publicações no âmbito da temática que envolve a área de avaliação de políticas públicas com recorte étnico-racial e de gênero, assim como várias premiações por trabalhos produzidos no interior dessa área. Então, é com grande prazer, né, que temos a professora Elizabeth aqui hoje para nos falar sobre as autonarrativas das situações de racismo, uma reflexão da saúde mental da população negra. Professora Elizabeth, fique à vontade. Olha, muitíssimo obrigada, e é um prazer rever a minha amiga Claudete e você, Eva. E eu acho que isso também é um alento para a nossa saúde mental, né? Porque a gente conseguiu chegar e estar no espaço da universidade. Eu acho que isso tem um impacto muito importante na nossa saúde mental, porque a representação, ter para quem olhar, né, nesses espaços, também é uma forma da gente se sentir mais segura, né? E eu acho que é sobre isso que eu queria falar um pouco hoje. Não falar apenas da teoria, mas trazer a vivência. Eu tenho trabalhado muito com a questão do storytelling, ou seja, contar histórias, né? E eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é de contar as histórias de racismo, né? Mesmo porque nunca nos é permitido falar sobre racismo, porque sempre é uma conversa muito chata. Mas a pessoa que pode dizer se uma linguagem é racista ou não é a pessoa negra, né? Não é o outro.
E, no caso, hoje é muito importante, porque existe essa questão do não reconhecimento do Estado brasileiro hoje, né? Demorou muito para se reconhecer. O Estado brasileiro acaba reconhecendo o racismo em 2001, né? Quando o Fernando Henrique acaba por lançar eu acho que é o primeiro programa, né, de direitos humanos. Ele fala: o Estado brasileiro é um Estado racista. Mas ele reconhece, quando eu reconheço, eu tenho que propor políticas, né? E é interessante quando você tem hoje um governo que diz: a cor do Brasil, nós não temos divisão, todo mundo tem a cor do Brasil, é a cor do Brasil, né? E não é verdade, né? Então, o racismo não existe aqui, o racismo existe nos Estados Unidos, e aí é um contrassenso e que forma a nossa ideia da loucura mesmo, né? O Brasil como uma sociedade esquizógena, ou seja, uma sociedade esquizofrênica, porque eu digo que não tem racismo, mas eu acho legítimo matar preto. Eu digo que não tem racismo, mas eu desfaço dos quilombolas. Eu digo que não tem racismo, mas eu digo que meu filho não casaria com uma preta, não é? Eu digo que não tem racismo, mas eu acho legal invadir terras indígenas, né? Então, eu acho que quando a gente fica nesse não lugar, é claro que a gente pode não ter uma saúde mental saudável. Então, eu acho que a proposta é a gente falar um pouco a partir desse particular, e esse particular que está representado no universal, né? E enquanto sujeitos historicamente datados, né, a nossa saúde mental também ela perpassa, né, os nossos sinais diacríticos, né? Ser mulher, pobre, negra, não é? Ser barrada, ir para a escola, não é? Ver os livros didáticos. Então, é sobre isso que eu queria falar. Eu acho que a gente poderia começar, né? Falando um pouco, eu trouxe alguns slides só, e vocês também fiquem à vontade, porque isso acho que vai ser uma roda de conversa, né? E eu acho que as perguntas eu vou falar, mas aí, Eva, fique à vontade se você quiser interromper e falar alguma coisa, trazer, eu acho que vai ficar uma coisa bem bacana se a gente conseguir trocar essas experiências e depois abrir para os outros também que estão nos assistindo, né? Para que eles possam também falar um pouco a partir da sua experiência, né? Então, vamos lá? Quem que passa para mim, eu coloco a apresentação está aqui, mas eu acho que o nosso colega tem que colocar aqui para a gente, né? Pronto. Então, agora eu venho para cá e começo a apresentar também, que fica mais fácil. Então, eu queria agradecer, ficou bem bonito essa cor, né? Agradecer novamente vocês do NUP, as minhas colegas aí. Então, é isso. Então, eu passo a falar a partir dos espaços da minha trajetória, né? E aí a gente vai discutindo. Então, a Hannah Arendt diz que a ação é a única atividade que exerce diretamente entre os homens sem a mediação das coisas ou da matéria. Corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que homens e não homem vivem na Terra e habitam o mundo. Todos os aspectos da condição humana têm alguma relação com a política. A ação é a fonte do significado da vida humana. É a capacidade de começar algo novo que permita ao indivíduo revelar a sua identidade. Então, é isso que que vai perpassando a nossa história, né? Porque acho que a população negra, ela nunca deixou de agir, nunca deixou de se rebelar, desde o primeiro momento que o primeiro negro pôs os pés em terras brasileiras, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. E é uma questão importante também a gente pensar na nossa socialização primária e a socialização secundária. Então, o Althusser vai dizer que todas as instituições, né, são aparelhos ideológicos do Estado. E a família também, ela acaba tendo impacto dessa perspectiva. E acaba
se aproximando muitas vezes de uma identidade legitimadora. Então, muitas vezes as famílias negras também não se atentam e acabam também abandonando essa criança no espaço da escola, né? Porque ela também não sabe como lidar com as questões do racismo. Então, eu acho que eu queria frisar um pouco isso, lembrando um pouco das conversas que a gente tinha com a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que era espírita e eu não queria ir para a escola, tinha medo de morrer, então, e às vezes ela não tinha como. Eu acho que mãe, às vezes, lança a mão da mentira para conter, né? Porque eu não queria saber mais na escola. Então ela falou: olha, eu fui para o centro, você vai ser uma pessoa muito importante. Eu falei: quem disse isso? Foi lá no centro que me disseram isso. A mesma coisa quando eu falava que tinha muito medo de morrer, ela falava: olha, você vai viver 200 anos. Eu falei: mas mamãe, ninguém vive 200 anos, né? E eu acho que é importante eu trazer isso, porque a minha mãe nunca me abandonou. Então, ela cumpriu com o prometido, com a sua coragem e determinação. E, diferentemente de outras mães negras, na época, sempre esteve presente no espaço escolar. Assim, hoje, eu posso dizer, né, que eu sou Elizabeth Pinto, ainda que a profecia dela não tivesse dado totalmente certo, não fiquei famosa como ela disse que eu ficaria, mas eu consigo ser uma pessoa que consegue trabalhar, porque houve, num determinado momento, a justa reparação. Então, essa é minha mãe. E é muito interessante porque eu tenho uma coluna, eu vou passar para vocês também o link, e tem um artigo que eu escrevi com ela, que é Perfume de Preto. Né? É muito interessante porque ela também escreve, né, através das minhas mãos, porque ela não sabia ler. Então, a escrita de si, a autonarrativa também, ela se faz, né, quando você consegue, eu acho que isso é um exercício legal, de poder transmitir aquilo que o outro só consegue fazer de forma oral, porque não teve acesso à educação. Né? Então, minha mãe, ela conta nesse artigo que ela ficou toda orgulhosa, porque ela disse que ela assinou junto comigo. Ela fala de uma história de uma amiga que passa perto de um banheiro público e diz que o banheiro estava muito sujo. Ela fala: olha só, parece perfume de preto. Né? E aí vocês vão entender um pouco o porquê que eu falo isso, porque na escola também acontece a mesma coisa comigo. E aconteceu também com uma amiga, a professora Magda. Então, tem esse artigo, quem tiver interesse, né, entra no site do Portal Afro, eu passo o link para vocês, e tem vários artigos interessantes que falam sobre esse dia a dia, né? Porque a escrita de si, sobretudo, ela é uma escrita criativa. E aqui, essa música é a mão, é muito interessante, que chama Las Mãos de Mi Madres, né? Então, eu coloco, depois no final, talvez se der tempo, a gente possa até dar um descanso e ouvir essa musiquinha. A minha mãe fazia bolo, né? E era empregada doméstica. Então, eu quero frisar aqui, porque existe um recorte, que é um recorte étnico-racial e de classe, né? Que a gente mede, né, o acesso das crianças negras nas escolas públicas, que muitas vezes, quando a escola pública se abre para receber criança pobre e preta, ela passa a ser uma escola de uma qualidade, às vezes, duvidosa. Mas, enfim, o que eu quero dizer, né, o quanto essa escola pode influenciar diretamente nas estruturas psíquicas dessa criança negra, né, de nós negros. Né? Então, como pode ser um espaço árido, ou seja, é como se ela estivesse numa geleira e num deserto ao mesmo tempo. Né? E aqui eu trouxe, entre outras histórias que a gente tem de discriminação, né, isso aqui era um livro didático. Né? Deixa eu até colocar aqui o trechinho. Então, tem aqui a palavra caatinga, cheiro desagradável de peles de negros. E isso era um livro de comunicação da 5ª série.
Então, uma criança de 11 anos, 10 anos, né, e passando pelo vexame, vendo os coleguinhas rirem, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito, muito grave, né? Porque, assim, a gente vai para a escola, né? E aí a gente aprende a desprezar preto, a desprezar o índio. Quem não leu aquela fábula, né? A Carta e o Índio, né? Que fala que traça o índio, né? Como um ser ignorante, burro, vagabundo, primitivo. Então, muitas vezes, né, os livros didáticos, né, porque você tem a escola, é a comunidade, né, e quando a gente fala de racismo institucional, a gente não fala das paredes, né, a gente fala das pessoas. E como que as pessoas expressam seu racismo? Através daquilo que ela produz, ou seja, o livro didático, a aula que ela prepara, um desconhecimento que ela tem em sala de aula. E como que isso impacta na criança negra? Né? E aí eu trouxe um trecho do que eu peguei do livro do TCC da minha irmã. Minha irmã, quando ela terminou o curso de História, foi muito interessante, porque ela coloca, né, o quanto ela se sentia envergonhada, né? Então, ela escreve isso. Nos primeiros anos da minha vida escolar, fui vítima do preconceito racial. Era como se eu estivesse num ambiente superlotado e me sentisse só. Tão só, era uma situação de desconforto e de desafeto. Mas minha mãe não tinha conhecimento desses fatos. Eu procurava esconder a verdade. Eu era muito acanhada, assim evitava falar desses assuntos com ela, pois achava que se ela soubesse, iria tirar satisfação com a direção e com os professores na escola, e seria muito constrangedor para mim. Mas o tempo passou e minha irmã Elizabeth foi matriculada na mesma escola, Dr. Corolano Burgos, 9 anos depois. Mas a exclusão das crianças negras desse sistema dava-se da mesma forma que no passado, por razões classistas e racistas. Todavia, ela conseguiu se destacar perante as demais crianças por ser arrojada e ousada, recusando, apesar das lágrimas, a se submeter às injustiças. Suas notas na escola, independentemente das matérias, eram, por sinal, ótimas. Em consequência do seu desempenho espetacular, ela passou a ser perseguida por alunos, até mesmo por alguns professores. Esse sintoma doloroso durou 12 anos, mas ela não levava desaforo para casa e reportava tudo para os meus pais, que resolviam o problema, indo à escola e impedindo que as situações de desmando e racismo selassem para sua filha um destino marcado pela subserviência e destruição de toda a sua potencialidade vital. Isto é, eles procuraram proteger a sua estrutura psíquica e intelectual. E aí eu acho interessante também, porque eu acho extremamente importante, porque ela disse que num determinado momento ela sentia vergonha. E teve muitas pessoas, se a gente for ver na história, né, muitas pessoas, até como Benedita da Silva, quando ela fala da história dela, ela falou que ela queria ser branca, ela queria tomar Cândida, porque de tantos eram os insultos que ela sofria, que ela queria ser uma criança branca. E aqui eu trago a imagem dessa cantora nigeriana, Dência, uma das criadoras desse creme, o White Nichols, que ela mandou produzir um creme para ficar branca, né? E quando ela diz que o problema do racismo, que assim ela tenta eliminar o problema do racismo ficando branca, né? Então isso deve ser uma dor tão grande, assim como eu conheci uma pessoa que se chamava Maria, não é? E ela também, ela disse que ela já fazia tratamento psiquiátrico quando eu conheci, né? Uma pessoa muito inteligente, e ela era uma mulher negra, casou com um homem branco, ela tinha muita dificuldade em se entender negra, não é? Mas ela dizia que quando ela olhava no espelho, ela se via branca.
Então, eu acho que essa deve ser uma dor muito grande. E tem essa pessoa que chama Irene Maior, que é de Camarões, que é uma mulher muito rica, uma empresária, e que essa mulher também, ela usa os cremes para ficar branca, né? Então, eu posso depois passar o site dessas duas pessoas para vocês verem, não é? Que eu achei assim, é o cúmulo, né? Dessa... E ela também usa regularmente cremes de clareamento de pele para alterar a cor e a firma. Quando a minha pele está mais clara, porque é uma coisa que ela deve usar constantemente, porque, né? Eu me sinto mais bela. E, pessoalmente, eu me sinto mais eu mesma. Quando a minha pele está mais clara, ela admite com franqueza. É um tabu e as pessoas julgam, mas é assim que eu me sinto, né? Então, ela se sente bem não sendo ela, né? Mas ela acha que ela sendo branca, ela se sente mais ela, né? Então, eu acho que é bastante complexo, né? Então, essas concepções, significativamente, o desenvolvimento psíquico dos sujeitos, podendo levá-los aos mais profundos sentimentos de insatisfação, entre os quais destacamos a vergonha. A vergonha é um sentimento moral que nos inibe, limita a nossa ação, nosso expandir, encolhe o nosso corpo e pode nos reduzir ao silêncio. Nos exclui, deixa-nos pequenos e infantis. É um sentimento visível que nos faz ruborizar, que pode nos causar. Quem escreveu isso também foi a Vitale, e ela é branca. Então, porque a gente que é preta pode ficar com a tez quente, mas ninguém vai ver a gente com a pele rubra, né? Que pode nos causar doloroso embaraço, que nos provoca a vontade de sumir, de esconder o rosto com as mãos e desaparecer. Ela altera a nossa dimensão do tempo, imprimindo a sensação de que ele não passa, ou induzindo o desejo que ele passe depressa, com a emoção da vergonha presente, todo o eu fica envolvido no ato vergonhoso, né? E aí, tem uma outra questão que é importante, porque a vergonha, ela se dá porque existe o ato de humilhar, né? Então, as sensações ou a discriminação racial, ou a recusa, o afastamento, ele sempre se coloca, de fato, leva ao sentimento de humilhação, né? Então, o ato de humilhar faz com que as pessoas se sintam envergonhadas, sintam-se doentes, né? Então, o ato de humilhar afirma simultaneamente o poder e a obediência, negando o outro, gestando emoções tristes que se relacionam com a natureza do desejo perdido de ser reconhecido como individualidade. Dos desejos tristes nascerão emoções que submetem homens e mulheres à passividade. São estas emoções perturbadoras do equilíbrio que servem de alerta ao organismo, onde os conflitos internos estabelecidos por imposição externa demarcam o algo que se perdeu, a saúde, porque isso tem um impacto direto também na nossa saúde, né? As relações que se constituem na negação do outro e se sustentam no autoritarismo, na intolerância, desconfiança, na indiferença, não podem ser geradoras de alegria e respeito mútuo ou de qualidade de vida, mas de infelicidade e doenças, de submissão e passividade, enfim, de impotência para refletir e criar. E aí eu trago essa imagem da escrava Anastácia, né? Porque outra coisa que eu acho que leva à doença é você não pode falar. Você passa por todos esses sentimentos e você não pode falar. Então, é interessante que tem um livro também da Spivak, que ela diz assim: pode o oprimido falar, baseando-se muito em Gramsci, né? Ela vai
fazer esse comentário, né? Mas ela é uma indiana, e uma pesquisadora indiana, ela é pós-colonial, né? E é muito interessante, porque se a gente também lê, né, as memórias desses pesquisadores pós-coloniais, principalmente quando a gente pega Eduardo Said, que ficou muito famoso com aquele clássico, não é? Orientalismo, né? Oriente como uma invenção do Ocidente. Mas li outros textos de Eduardo Said também, e é muito interessante, porque ele escreve muito na primeira pessoa, escreve muito sobre si, né? Então, quando a gente vê as memórias dele, ele vai estar falando desse conflito da identidade, né? Mesmo porque esse desterro constante que acaba por unificar também a população negra, indígena, e ele era palestino, né? Então, é muito difícil. Então, tem o livro que ele fala das memórias dele, ele vai falar também do espaço da escola, o quanto esse espaço da escola era árido, né? Quando ele vai para os Estados Unidos, e também vendo algumas reportagens, mesmo a filha do próprio Eduardo Said, né? O quanto ela se confunde, né? Sendo palestina, não sendo palestina, querendo ser americana e não sendo americana, né? Ainda mais que a realidade externa, ela tem um impacto direto na nossa saúde mental. Então, depois do 11 de setembro, para a população palestina árabe nos Estados Unidos, a situação com certeza não ficou muito boa, né? Então, essa aqui é o símbolo de não falar, né? E Anastácia foi também impedida de falar porque ela estava organizando, né, muito da população negra escrava daquele período, né? Então, ela era uma liderança. Então, o que você faz com os líderes? Você corta a língua, né? E aqui eu estou falando um pouco da minha história também, que com certeza é a história de muitos que eu já ouvi, né? Quando eu tinha uma colega que ela dizia, eu não fico falando muito porque as pessoas não gostam, atrapalham. E aí ela fala para mim, essa colega, por favor, para de generalizar. Para de falar que o serviço social não trabalha com a questão racial. No fundo, todos nós trabalhamos de forma ou outra, à medida que atendemos a população pobre, que é constituída pela população negra. Do jeito que você fala, parece até que estamos no tempo do serviço social conservador, vinculado à Igreja Católica. E ela fala isso porque eu falo com propriedade, porque eu escrevi o primeiro trabalho que fala sobre serviço social e a questão racial, né? E mudou muito, e tem mudado muito a imagem da universidade por causa da população negra que está lá, né? Então, o serviço social, a psicologia tem mudado a cara e o discurso em razão da própria organização da população negra nesses espaços, né, de saber, né? Ou mesmo quando ela vai para a universidade, mas vai militar no CRP, por exemplo, ou no CRES, no Conselho de Serviço Social, ou no Conselho Federal, ou mesmo na ABEPS. E aqui eu trago uma outra questão, que foi um e-mail que depois eu mandei para uma professora, que eu encontro ela em novembro, numa festa de confraternização, e foi muito interessante nessa festa, porque eu estava trabalhando na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, e, é claro, eu fui trabalhar numa pró-reitoria de ações afirmativas e assistência estudantil na universidade. Com certeza, eu teria que trabalhar com a questão de racismo, do sexismo, porque, no fundo, muitas das assistentes sociais que eu fui trabalhar, elas nunca tinham ouvido falar de ações afirmativas e também não sabiam o que era racismo, discriminação. Então, se eu ouvia atrocidades, imagine os usuários do serviço, né? Porque o fato de se existir uma ação afirmativa ou um atendimento nessas pró-reitorias não significa que nas universidades a gente tenha
um programa, um PCRI, por exemplo, um programa de combate ao racismo institucional, né? Então, o que essa mulher, ao me cumprimentar, eu assustei, fiquei parada, né? Eu fiquei parada, chateada, porque era uma colega que trabalhava comigo, e ela disse para mim assim, para de falar, mas ela gritou comigo, de que existe racismo, você incomoda as pessoas, né? E aí eu depois respirei e respondi a ela, não é? No outro dia, precisei dormir e responder. Fiquei feliz em vê-la tão linda. Todavia, fiquei preocupada com o seu comentário. Não que fosse surpresa, pois vivo num país em que certas coisas são tão proibidas de ser mencionadas. Parece que falar de racismo, discriminação, de classismo gera incômodo nas pessoas. Todavia, elas geram dor e adoecimento nos usuários do serviço, que são negros, pobres e mulheres. Os profissionais que trabalham e prestam esse atendimento não foram formados para pensar a diversidade étnico-racial e de gênero e mesmo a pobreza. Vejo o caso do serviço social e da psicologia. Talvez seja este o meu legado nesta vida, ter que ser a chata que fala, mas reconheço que minha fala e ação têm mudado vidas. Faço parte de uma geração que mudou o rumo da história desse país. Nada veio de graça nas universidades. Uma política nacional de saúde da população negra, a coleta do quesito cor nos dados epidemiológicos, entre outras coisas. O dia que deixar de existir tantas diferenças nesta vida, talvez eu possa descansar. Ajude-nos a pensar a psicologia de uma forma diferente. Pensando a transversalidade étnico-racial no curso, o que já é instado por lei, né? A Lei 10.639, que está na sua maioridade e até agora tem muitas universidades ainda que não colocou uma disciplina como obrigatória nos seus currículos, né? Toma a liberdade de lhe enviar um artigo, por favor, leia-o e discuta comigo. Nunca discutiu, né? E ela me responde, Beth, vamos lá. Sabe que eu admiro e mesmo assim me atrevo a dizer o quanto gosto de você. Sei também que na vida há que se ter estratégia para superar condições que nos são dadas pelo social, que durante anos foi e continua excludente. Mas veja, isso não me dá há também a condição de me sentir culpada por ter sentimentos que, sendo meus, não são apenas decorrentes da minha subjetividade reflexiva, mas dessa trama forjada na teia social. E aí vem uma questão de relações interpessoal. No contato face a face, é muito difícil eu ter que ficar o tempo todo alerta por estar na frente de uma negra. Gosto de pensar que somos todos gente, com os quais me identifico e amo. Portanto, pense se você não está incomodando, e ela repete, outras pessoas no contato pessoal. Ontem, uma professora, ela faz piada, veio com um papo que estou muito branca. Isso é muito cinismo. Parece que sou mesmo branca e de herança europeia. Gosto de abusar minha família e dizer da ordem da fantasia, que algum austríaco pisou nas ilhas de Itaparica e deixou os genes dele. Mas qual é o meu pedaço? Será que agora tem que ficar da cor aceita? Querida, eu te amo. Vou ler o artigo e conversar com você, sim. Disso eu estou disposta. Nunca conversou. Eu chamo ela de Madame X, deve ser a ré misteriosa. E aí, eu acho que antes de falar qual é a da psicanálise, eu vou falar qual é a da psicologia. Então, a psicologia, pelo texto que vocês leram, não é, que eu enviei, não sei se todo mundo leu, mas a gente pode reproduzir e passar para as pessoas também que estão assistindo, não é? É muito, se deixarem aí no link, um e-mail, a gente pode passar outras produções. Mas eu trabalhei muito com Michael Billing, que vai falar sobre a história da psicologia e da vinculação da psicologia, né, com todo um sistema racista, colonial. Aliás, da vinculação da psicologia com a Segunda Guerra Mundial, né?
Então, a ciência não é neutra, né? E se a gente for ver também a antropologia, ela tem uma antropologia colonial que legitima, né, todo o processo de imperialismo e colonização. Né? E a psicologia não é diferente. E essa psicologia que deu legitimidade, que nasce na Inglaterra e que vai se expandir, né, na Segunda Guerra, no contexto nazista, essa psicologia ela tem um impacto muito grande nos primeiros anos do século XX, né, nos Estados Unidos, não é? Na implementação de políticas públicas segregacionistas. Né? Então, essa é uma realidade, e eu acho que no artigo a gente discute muito isso. E essa psicologia, né, ela demorou anos, e mesmo eu trabalho no Instituto de Psicologia na UFBA, né? E o Instituto de Psicologia tem o curso de Serviço Social e de Psicologia. E o curso de psicologia, assim como outros cursos que a gente tem na UFBA, né, em que pese os 18 anos da Lei 10.639, agora que a gente está começando a discutir no âmbito da psicologia a questão étnico-racial. É claro que se fazia pesquisa, né, você tem um núcleo de estudos sobre preconceito, mas na pós-graduação, né? E muito vinculado a essa psicologia do ego, desenvolvida muito mais nos Estados Unidos, e numa psicologia que faz testes de QI, numa psicologia comportamental, numa psicologia que ainda alega que existe diferença entre negros e brancos, que essas diferenças são biológicas, né? E aí, quando a gente pensa, e depois a gente pode debater mais, porque eu acho que a psicologia também avançou, e avançou em função da população negra, né? Eu acho que isso a gente tem que deixar demarcado. E aí a gente tem a questão da psicanálise. Então, qual é a da psicanálise? Porque a psicanálise, Freud era judeu, ela nasce no contexto neonazista, ela se firma aí, mas aí mas trabalhava também com essa questão da sexualidade e tal e tudo. Então, eu acredito, né, reproduzindo o que Paul Philcoin diz, que o inconsciente da psicanálise é o racismo, né? Porque era um grupo de pesquisadores, os primeiros psicanalistas, né, da nova teoria, da nova ciência, né, para quem considera, né, era a questão do racismo, e a questão da raça era tratada, porque era um círculo de Viena, eles estavam ali. E por que deixa, né, que a psicanálise deixa de ser social, política e de discutir o racismo? Porque talvez ele quisesse se tornar assimilado, né? Num texto que eu estou lendo também de Philcoin, ele vai dizer que a grande esperança era o próprio Jung, que Jung não era judeu, né? Mas Jung também tem as suas questões classistas, tem as suas questões também racistas, ao se reportar, sobretudo, a população negra africana. Né? Então, tem um texto bem bacana do Walter Prachedes, que ele vai falar sobre a questão do racismo em Jung. E tem outros textos também de autores não nacionais. Então, nessa pesquisa que eu estou fazendo sobre saúde mental e racismo, muitas vezes os textos da área de psicologia e psicanálise que eu encontro são de autores não nacionais, tá? E aí eu queria colocar a questão da saúde mental, né? O que a gente entende por saúde mental, né? Então, a saúde mental seria da população negra, seria uma escola onde
essa criança não sofresse racismo. Seria um espaço onde ela não tivesse que ligar a televisão e ouvir um presidente falando que o filho dele não casaria com mulheres pretas, porque isso deixa as pessoas se sentindo rebaixadas. Aonde os nossos irmãos quilombolas, não tivesse que ouvir que eles são vagabundos, né? E que eles não plantam, que nem para procriar eles servem, né? Porque aí também você tenta destruir, né, alguns estereótipos, que são estereótipos também, mas que elevaram a questão da estima do homem negro, que é a questão da sexualidade, né? Então, a gente sabe que é mito e que é lenda, né? Mas assim, o imaginário social desses homens também, e eu acho que a gente pode aprofundar isso no debate, eu acho que é uma questão importante também, né? Então, ele coloca, nem para procriar serve. Ele fala isso para um homem que o que os brancos fizeram dele procriador, né? Para tirar lucro em cima disso, né? No período da escravidão. E aí, um caso semelhante foi aquele menino, né, que tira foto do outro negro, né? Que ele disse assim, tem um escravo aí. E ele faz isso, quem que é o dono? Tem um escravo perdido. Porque ele viu esse menino preto, né, do lado de duas mulheres, e uma ainda deitada no ombro dele, desse menino negro, né? Então, ele se sente ofendido. Primeiro que esse corpo preto não era para estar lá, no pátio da Fundação Getúlio Vargas, né? Que é uma instituição renomada e que tem muito prestígio. Então, o que um preto faz aqui, né? E aí, eu acho importante, que eu não vou ler inteiro, mas eu acho assim, que o espaço acadêmico, a gente tem que ter muita coragem, né? Então, e ler o mundo com os nossos próprios olhos, porque eu conheço muitas colegas que têm dificuldade até de produzir um conhecimento a partir de um outro olhar prismático. Por quê? Muitas vezes ela sofre a violência também na academia de ter que reproduzir aquilo que o professor acha que deve fazer. Né? Então, Schopenhauer vai dizer o seguinte: os eruditos são aqueles que leram as coisas nos livros, mas os pensadores, os gênios, os fachos de luz e promotores da espécie humana são aqueles que as leram diretamente no livro do mundo. No fundo, apenas os pensamentos próprios são verdadeiros e têm vida, pois somente eles são entendidos de modo autêntico e completo. Pensamentos alheios lidos são como as sobras da refeição de uma outra pessoa, ou como as roupas deixadas por um hóspede na casa, né? Então, ele vai fazendo isso. E aí, o que eu tenho trabalhado, né, com a questão da saúde mental, né? Eu acho que a questão do trabalho com a saúde mental, ele começa, de fato, quando eu fui trabalhar em Guiledés. Por quê? Na década de 90, eu fui procurar uma ajuda de uma psicóloga, assim que o papai faleceu, e é claro que eu vou falar das minhas questões. E foi muito interessante que ela responde assim: você é uma moça tão inteligente, mas esse racismo, né, não sai da sua cabeça. Assim como uma outra colega, né, muito legal, e ela falando das questões dela, e ela falava que a psicóloga dela era ótima, mas não queria que ela falasse sobre o racismo. Porque se ela daí, eu falei, mas qual a justificativa que ela te dá? Porque você tem que falar. Se eu ficar falando muito das questões externas, como se racismo fosse uma questão externa, eu não vou chegar no ponto que interessa. Então, o ponto interno dela é o racismo que ela passa também no dia a dia. Isso faz parte da história física, psíquica e ancestral de todo ser humano, né? Então, foi nisso que eu comecei com os grupos autoajuda. Então, eu acho que o Guiledés, à época, eu me lembro que sofreu algumas pressões, porque disse que estava fazendo psicoterapia de grupo. Não, era um grupo, né, que dava conta de ouvir queixas de mulheres negras, e foi lá que eu melhorei, né? Porque
a gente passa a ter uma história comum, como não sou só eu, né? E aí, quando você trabalha com a memória, né, e vê que a sua memória é a memória, uma memória histórica, uma memória contextualizada, você também consegue ver espaços de mudança. Então, na Unifesp, eu já trabalhava, tem um núcleo de pesquisa, o NEPGREC, que tem uma linha de pesquisa sobre saúde mental, né? E quando eu vim para a Unifesp, num programa de cooperação técnica, que não estou mais lá, eu montei um curso sobre as reflexões, o impacto do racismo na saúde mental. Reflexões sobre o impacto da saúde do racismo na saúde mental. E aí a gente fez um colóquio também. E aqui nós convidamos a Cristina Cury, né, e tinha que ela escreveu um texto sobre ela acabou escrevendo um texto nesse livro, O Racismo e o Negro no Brasil. E aqui nós temos a gestão da categoria étnico-racial no espaço da academia, acadêmico, né? Identidade étnica na produção de Antônio da Costa Ciampa, porque a gente vai tendo pessoas que trabalham e pessoas que, às vezes, não trabalham com o tema, né? Mas que faz uma diferença muito grande, né? E que abrem espaços, porque na maioria das vezes as pessoas não abrem espaço. E aqui é esse meu amigo que, quando nós fomos para Cuba, foi muito interessante, porque nós fomos num encontro, e eu sempre com essa história, né, de falar sobre a questão étnico-racial também na questão da sexualidade da mulher negra. Então, foi esse querido amigo que me defende, porque uma moça, não sei de onde, eu estava conversando com um médico famoso da sexualidade brasileiro, e ele falava para mim que é besteira. Eu falei, não, pode ser besteira para o senhor, mas para mim não é, né? E aí ela se sentiu ofendida, porque eu, uma mulher negra, falando isso, né, para esse cara. E ela me chama, você é burra. E ele me defende, porque ainda bem que me senti defendida, porque senão eu ia fazer estrago e talvez eu ficasse presa lá em Cuba, não é? E batesse na moça, mas que horror, né? E aqui eu acho que também tem isso, né, da gente. Eu gosto dessa frase da Alice Walker, e depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre o contexto da elaboração dessa frase. Ela diz que a história das mulheres negras é diferente, né? Porque as mulheres negras, né, a história faz com que a cor dela seja púrpura, que as feministas não dão conta das nossas histórias, né? Então, que o humanismo, por isso que ela inventa aquele movimento humanista ou mulherismo, que é diferente do feminismo, né? Porque a bandeira das feministas é lilás e a bandeira das mulheres negras deveria ser diferente. Então, eu queria agradecer muitíssimo e vamos debater um pouco aí, não é, com as nossas outras colegas, que eu acho que é interessante a gente abrir para o debate, Claudete e Eva, para saber o que ficou para vocês mais, o que a gente pode aprofundar nesse contexto. Agradeço muito, Elizabeth, acho que suas falas, né, vêm ao encontro das discussões que estamos fazendo. Você traz essa discussão sobre as autonarrativas, né, que eu acho que é importante e necessário, né? Nós estamos vivendo aí num contexto onde pelo menos a discussão sobre a questão racial, né, se amplia, e necessário se faz que olharmos, né, para o nosso interior, que falamos também, né, nós negros, enquanto militantes, enquanto profissionais, né, possamos falar também sobre esse racismo do qual passamos, né? Eu tenho, né, eu acho que veio muito ao encontro de um trabalho, né, também que eu
estou começando a desenvolver a partir da fala das crianças, né? A escuta da criança da infância sobre o racismo. E é surpreendente o quanto essa criança consegue se expressar, o quanto ela consegue perceber esse racismo, né? Que arronda a todo momento. E o quanto a escola tem dificuldade para isso, né? Eu acho que eu gostaria, né, depois que você comentasse, né, eu vou convidar a todos também para que participem, né, façam questões, mas gostaria que você depois falasse um pouco sobre isso, né? Nós, quando trabalhamos nas escolas, né, principalmente nos anos iniciais, né, com a infância, existe muito essa fala de que não há, por parte, né, da criança branca, racismo, e a criança negra não percebe, né? E o que a gente vê a partir das falas, a partir dos desenhos dessa criança, é uma percepção, mesmo que ela não se expresse, não conteste, né, de uma forma direta. Então, gostaria, né, de que você falasse um pouco sobre isso, né, se você tem, a partir dessas autonarrativas, né, situações envolvendo a infância também. Olha, tem muitas situações, porque quando você começa a ouvir as histórias das pessoas, sempre tem a questão da infância. Então, uma coisa que me chocou muito foi uma colega, né, que aqui você tem a rainha da primavera, mas em Salvador você acaba tendo no Nordeste a rainha do milho, né? E ela queria ser a rainha do milho. E foi muito interessante, porque a professora disse para ela: você é rainha do milho? Só se for rainha da mandioca. Não é? E tem um texto também lá na coluna que fala sobre a questão da beleza negra, as misses negras. Isso está representado porque sempre é a questão do exótico, né? E foi em 2017 que eu vi uma Miss Brasil, de anos passados, de Minas Gerais até, e ela narrando o programa da Miss Universo. Foi muito interessante, porque me incomodou o tempo todo ela falando: nossa, como essas mulheres estão participando agora dos concursos. E ela falava, e elas são exóticas. E eu me lembrei que a primeira Miss Universo negra foi de Trinidad e Tobago. Em 77, eu era adolescente. Então, a vitória dela foi a minha vitória também. Porque, assim, por mais que a gente não fosse vesga nem coxa, que tivesse tudo muito perfeito e nós fôssemos lindas, não é? Principalmente na minha geração, isso não era dito em casa, nossas tias diziam, mas nas ruas, na escola, ninguém falava que a gente era linda. Né? A gente via sempre as pessoas falarem que lindas eram as crianças brancas. Então, e o jeito que as crianças brancas também nos olhavam, porque a escola, de uma forma ou outra, ele ensina as crianças brancas a se tornarem cada vez mais discriminadoras. Elas ensinam o desprezo e o ódio para as crianças. Então, é interessante que depois eu vou passar para vocês, né, o videozinho que uma escola agora recentemente faz as crianças fazerem um vídeo no laboratório com a lição A Carta e o Índio, que é aquela liçãozinha que o índio come as frutinhas e senta em cima da carta. E ele senta em cima da carta para que a carta não o veja comendo. E isso é explorado intensamente em sala de aula. E depois a gente fica em dúvida como isso impactou também a psique dos brancos, aqueles 4 jovens que mataram o índio Galdino. Não é? Jovens, tinha um menor,
não é? Porque eram então 5 jovens que mataram o índio, puseram fogo. E daí, quando foram questionados, ele não pensou que fosse um índio, pensou que fosse um homem de rua, mas que fosse quem fosse, era uma pessoa que estava ali. Então, essa certeza da impunidade, porque um era filho de juiz. E, de fato, eles foram condenados pela pressão, mas eles estão bem empregados hoje. E para eles, ninguém pediu pena de morte. Então, a escola tem uma responsabilidade, sim. Tem uma responsabilidade quando eu peguei, tomei como fenômeno heurístico o exemplo no texto que eu enviei da Elizabeth Eckford. Ela nunca conseguiu se recuperar daquela situação horrível que ela passou em Little Rock, não é? Naquele momento que estavam se preparando para se dessegregar, não é? Aquela escola de Arkansas, não é? Então, e ela conta que ela foi pedir ajuda para uma mulher branca, uma senhora que gospe na cara dela. Então, e aí não é diferente, né? As pessoas, outro dia eu estava falando na minha análise, e o meu analista falou, não, mas Hitler era um monstro. Não era um monstro, com certeza ele beijava a filhinha, porque ele não foi sozinho, ele não fez isso sozinho. A mesma coisa de eu falar futuramente que o presidente da República, né, que está sendo condenado, é um monstro. Não, as pessoas votaram nele. E elas votaram nele porque ela pensa igual. Então, eu não tenho medo dele, eu tenho medo da sociedade brasileira. E são pessoas que vão para a igreja, que se dizem cristãs, não é? Então, vai além. Mas são racistas, porque a maioria das pessoas racistas nos Estados Unidos são cristãs. Elas vão para a igreja, né? Então, você mata em nome de Cristo também. Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente notar. Porque, assim, se a gente fala da igreja, a igreja também demorou para se posicionar. Se a gente for pensar na saúde mental, muitos padres acobertaram famílias ricas que exploravam sexualmente as suas empregadas domésticas pretas e pobres, né? E muitos deles, se a gente for ver aquele documentário, O Holocausto Brasileiro, ou ler o livro, tem histórias de mulheres negras, empregadas domésticas, que foram violentadas e o padre colocou elas ali, o único pecado delas foi ser violentada pelo patrão, ficar grávida do patrão, né? E aí ela foi violentada e condenada à prisão perpétua por isso. E definida como louca, nem criar o filho ela pôde. Então, existe um processo que não é natural, que enlouquece, o racismo adoece, enlouquece. O assédio moral no trabalho por racismo leva muitas pessoas ao suicídio. O desprezo que muitos estudantes passam no espaço da universidade leva muito desses alunos ao suicídio. E a nossa relação no dia a dia, no espaço da escola, também nos adoece. A nossa relação, muitas vezes, com outros negros também nos adoece, porque tem muitos negros que acreditam que ele não consegue, que ele não possa conviver com o negro, porque ele introjetou a ideia do opressor. E os homens negros também, muitas vezes, nos adoecem, entenderam? Então, eu acho que essa é uma questão importante. E eu acho que é uma pesquisa importantíssima, Claudete, a gente trabalhar com a família negra, fazer grupo de extensão também para prepará-las para acompanhar os seus filhos na escola, porque a gente acredita que passou o racismo, mas a minha sobrinha Maria Laura, outro dia, chegou chorando, porque não é sorte que a mãe foi para a escola e tal, mas sempre é assim. Quando é com as crianças negras, aí fala, mas é coisa de criança. Quando a criança negra revida, aí ela é uma pestinha. Não é? São gerações e gerações. Que a história se repete. A história se repete. Por exemplo, assim, eu fui criada no espiritismo, meu pai era espírita, mas ele me mandou para fazer o catecismo. Os anjos não têm anjos pretos, mas o diabo é preto.
E aí o menininho, eu acabei virando diabinho mesmo, porque lá no catecismo eu bati na menininha, não é? Porque ela me chamou de diabinho, porque o diabinho de fato era preto. E aí você é como se fosse uma projeção, você coloca, olha, tá vendo como eles são diabinhos, mas não conta a provocação, não conta a humilhação e esse direito que essas crianças acham que elas podem ofender. E elas aprendem em casa. Elas aprendem em casa, né? Porque ela vê como a mãe trata a empregada doméstica, como quem é a professora dela na escola privada, aonde ela encontra as mulheres negras na faxina, e aí ela sabe que todo mundo joga e trata mal, não olha na cara, e ela aprende que ela é melhor. Então, eu acho que é por aí, né? Mas vamos fazer essa pesquisa, acho que vai dar samba. Sim, e nesse sentido, né, da pesquisa, penso que cabe, né, investigar as famílias negras, né, mas também as famílias brancas, né, já que muitas delas, como você coloca, reproduzem, né, o racismo, assim como pode acontecer pelas próprias famílias negras quando, ao introjetarem, né, o racismo, também não assumem uma postura, né, no sentido de enfrentá-lo, né? Então, eu acho que a pesquisa ela é importante para trazer, né, a relação família-escola, né? E, nesse caso, olhar com mais cuidado para as famílias, né? Nesse sentido, Beth, eu gostaria de fazer uma questão, né? Você nos traz, ao narrar, né, vários relatos de situações de racismo a partir de diferentes sujeitos, você nos traz, né, a informação de que muitos não falam, né, acerca das experiências com o racismo, e muitos, inclusive, são impedidos, né, de falar sobre elas. E a imagem, né, que você nos traz da Anastácia amordaçada, né, é bem significativa, né, para nos dizer desse silêncio, né, muitas vezes imposto, inclusive. E aí a relação do silêncio com o adoecimento, né? A partir disso, a minha colocação, e aí gostaria de ouvir um pouquinho você sobre isso, é sobre a necessidade da denúncia, né, da queixa, né? Talvez não de imediato uma denúncia formal, embora eu acho que ela deve ser feita, né, ao vivermos situações de racismo, denunciá-las, já que racismo no Brasil é crime, sabemos disso, né, inafiançável. Por isso a denúncia formal é necessária, mas muitas vezes ela não se efetiva. No entanto, vejo também como necessária a queixa, né? O falar sobre. E aí, né, a minha problematização, o meu questionamento acerca da escuta, né? Se há aquele que necessita se queixar, falar, denunciar, é necessário que haja o outro apto a escutar, né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, não temos uma escuta qualificada, né? Seja do professor, da professora, seja do próprio psicólogo, psicóloga, terapeuta, né?
seja do delegado, da delegada que está lá para receber a queixa, a denúncia, né? Então, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre a escuta, né? E a necessidade de uma escuta qualificada, que passa, inclusive, pelos profissionais da saúde mental, né? Que deveriam estar aptos a essa escuta. Então, vocês na Unife, aí na Unesp, tem o curso de Psicologia e Serviço Social. Esses cursos discutem a temática étnico-racial na sua universidade? Não o temos no campus de Araraquara, né? Não, no campus de Araraquara não temos a psicologia, se não me engano, é em Bauru, né? A psicologia e o serviço social em Franca, né? No entanto, aqui em Araraquara temos a pedagogia, né? As ciências sociais, a economia, a administração, um centro, né, de apoio da aprendizagem e aos estudantes, né? Então, não poderia aqui responder com propriedade, Elizabeth, se a psicologia e o serviço social, no que é a Unesp, tem uma abordagem, né? Sabemos que a temática das relações étnico-raciais no currículo, né, seja escolar, da educação básica, seja no interior da própria universidade, ainda é um grande desafio, né? O currículo ainda se faz um campo de disputa, né? Disputa política, inclusive, e diariamente travamos essa batalha no sentido de trazer a questão étnico-racial, né, para o currículo e para o cotidiano, né, da universidade, no sentido de promover o antirracismo, né? Então, eu vou falar com você a partir de um texto que eu escrevi há uns anos atrás, num livro de religião, né? Nós fizemos um seminário, porque a gente sempre está trabalhando com isso, e que virou um livro, Religiões, Tolerância e Igualdade no Espaço da Diversidade, a exclusão e inclusão social, étnica e de gênero. E aí, há um tempo atrás, eu comecei a fazer pesquisas com preto velho, até porque achava que o caboclo vem gritando forte, guerreiro, e o preto velho está cansado de tanto trabalhar. Foi muito interessante fazer essa pesquisa, que eu não terminei, os dados eu não colhi muito, não efetivei, mas aproveitei algumas coisas. E foi muito interessante que na apresentação do livro eu converso com o pai Jacinto. Pai Jacinto um dia me falou: as pessoas não acreditam muito na capacidade de gente que é negro, não. Goffman diz o mesmo ao construir categorias e conceitos para explicar a situação da desumanização. Assim, classifica os negros entre aqueles que são desacreditáveis e desacreditados. Goffman é um pesquisador branco norte-americano, define-se com muita ironia o tempo todo como normal e pede aos seus leitores normais que observe as diversas maneiras de construção de uma identidade anormal. Os anormais, eles, deficientes físicos, doentes mentais, negros, prostitutas, homossexuais, judeus, devem pedir licença e falar de forma condicional, pois sua fala, de uma forma ou outra, será sempre anormal. O médium espírita que incorpora o pai Jacinto é branco e estrangeiro, e às vezes tem uma visão universalista, chegando mesmo a pensar que no Brasil não existe preconceito. Porém, pai Jacinto é negro de Aruanda, e quando desce em terra não ignora a realidade de opressão e injustiça vividas pela população negra e aquelas pelas quais ele mesmo passou.
né? E aí o texto vai falando sobre tudo isso e fala também dos intelectuais. Os intelectuais incorporam também textos que são externos a si próprios. E por uma razão ou outra utilizam as produções de autores da moda e conceitos mais progressistas. Entretanto, essas ideias não se transformam em ferramentas capazes de redimensionar geralmente a realidade cotidiana de sujeitos empíricos concretos, homens, mulheres, negros e não negros. Né? Então, eu acho interessante que uma das pretas velhas disse também para mim. Elizabeth era a avó Mariana. Ela conta a história dela, que ela morreu lutando pelos irmãos negros dela. Então, cortaram um pé, depois cortaram outro. Essa é a história que ela conta para mim. Mas que ela morreu na mata, se arrastando, levando comida para os irmãos. E ela fala para mim, Elizabeth, a sua força está na língua. E a sua língua ninguém vai cortar. Então, eu acho que a nossa língua ninguém vai poder cortar, não é? Então, eu uso muito a nossa fala, né, para a nossa defesa, né? Então, eu acho que a gente tem que ter, nesse aspecto, a língua forte e pesada, né? E a mão também, porque o punho tem que escrever essas realidades. Então, porque o que nós sofremos são verdadeiro epistemicídio. Né? É isso. E essa escuta, ela não pode ser qualificada porque a gente não quer dar nenhuma atenção a isso. Porque eu não sou só eu, mas constantemente as pessoas me mandam calar a boca. E eu trouxe as frases aqui, trouxe o que a pessoa escreveu. Então, porque a gente precisa de provas para o racismo. E é claro que a gente não vai, eu não vou denunciar a colega, né? Não dá. Mas eu posso escrever, eu escrevi um artigo falando das professoras negras, eu escrevi isso. Porque a gente tem que escrever. Porque isso é dado da realidade. A escrita de si, a autonarrativa, as pessoas usam a nossa autonarrativa para fazer livros, as suas teses, e nem devolve. Uma outra coisa que eu tenho feito com os meus alunos é fazer com que eles escrevam e que eles participem, porque isso também é produção. E se der, a gente vai publicar as narrativas desses alunos, não é? Porque ela traz um texto, ela traz sentimento, uma visão de homem e mundo. Da mesma forma como aquela professora diz que ela é austríaca e ela dá risada. Ela escreveu. A partir do momento que ela escreveu, eu não estou mais falando que ela falou e as pessoas vão dizer sempre, mas será verdade? Não é coisa da sua cabeça quando a gente vai contar uma história de racismo. Olha, você está com um pouco de paranoia. E eu fui fazer psicanálise, estou fazendo psicanálise, não é? Me formando psicanalista, para poder dar conta de entender isso e falar que a psicanálise... Daí, a gente nunca acha livros daqui do Brasil, né? Mas a gente pode ter uma outra escuta se a gente tiver na formação psicanalítica e na psicologia isso. Porque a psicanálise também é tão elitista e cara. A psicologia é cara, porque também as pessoas se formam para achar que é muito chique, ela é quase médico, quase Deus, ela quase entra num Olimpo particular e privado dela. E vive nesse narcisismo todo que ela tem que achar que tem que ter alguém que é inferior. Então, as várias correntes da psicanálise, às vezes, ela se furta em pensar. Né? Porque ela sempre tem uma justificativa, é o pai, a castração, é isso. Não, a única justificativa é que a sociedade é racista e competitiva. Né? Que, coitado, tem fobia de negro. Não, ele é racista, é competitivo, ele é soberbo. Então, a gente vai ter que partir de uma outra análise, porque muitos pesquisadores foram pesquisar as mentes dos nazistas, fizeram lá pesquisas, e não tem nada de diferente. Não tem nenhuma mancha diferenciada. São racistas. Né? Não são um grupo de pessoas doentes que tomaram chumbinho, não, nada disso.
ou não tomaram um veneno especial que ficaram ruins. Não existe, são pessoas que foram criadas e desenvolveram essa arrogância, esse autoritarismo, como o próprio Adorno vai dizer, né? Porque eu acho que a escola de Frankfurt tenta fazer uma ligação muito próxima ao marxismo, né? E tentando e junto com a psicanálise para poder entender. Porque eu acho que depois de Auschwitz, tem até um artigo interessante do próprio Adorno falando do pós-Auschwitz. Então, e às vezes a gente acha que ele é um autor sem esperança, mas ali, mesmo com aquele sofrimento, ele tem um caminho de esperança, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante, né? Da gente tentar ter essa escuta. E eu acho que a experiência de Gueledés com o grupo de autoajuda e depois Fala Preta foi fundamental, porque as mulheres negras tiveram um espaço para falar, porque senão a saúde mental delas é sempre medicamentosa, né? Jogadas nos, que já, graças a Deus, não tem mais, nos hospícios da vida, né? Sem a possibilidade de ter uma outra saída. E sem contar nos tormentos do assédio moral no espaço de trabalho, que muita gente enlouqueceu, ficou depressiva, sem um atendimento, porque é o desacreditado, né? O desmentido, que causa o trauma, né? Por isso que eu tento ver o racismo como trauma, porque o que causa o trauma é o desmentido. Você diz uma verdade, eu digo que não é. Você diz que está sofrendo, eu digo que você não está sofrendo. Eu não reconheço a sua dor. Se eu não reconheço a sua dor, você se sente muito sozinho. Quem reconhece? Por isso que é importante. A criança negra não tem quem reconheça, então ela está sempre desmentida. E de vítima, ela passa a vitimária, porque essa criancinha branca ainda se torna a vítima e ela é a pestinha, ela é a ruim, ela que deve ser excluída, porque ela não tem mais jeito, né? Então, eu acho que é isso. Isso é sério, porque é claro que o exemplo dos meninos que mataram o índio Galdino não se repete com tanta constância aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos acontece com muita constância, né? E engraçado que todo mundo está falando do racismo depois do George Floyd, mas o joelho do soldado branco, do policial branco que enforca o George Floyd não é uma prática discursiva, ele é real, ele matou. Ele existiu. Assim como a fala, o texto daquela professora Madame X, que eu chamo de Madame X, né? E a Madame X existe. E quer me colocar uma mordaça, então não dá, né? Eu acho que essa é uma questão importante. Não sei se eu respondi, Eva, querida. Sim, obrigada, Elizabeth. E só complementando, eu acho que a nossa questão, né, comparando, né, eu acho que nós temos ainda o elemento, né, da crença de uma democracia racial, e essa negação ela vai se tornando mais constante, né, essa não escuta, né, e eu vi recentemente dados sobre as denúncias sobre o racismo no Brasil, né, que são importantes, necessárias, né? Mas mesmo lá na delegacia, nos espaços, não se escuta racismo, se escuta injúria, né? Se escuta outras formas, né, de preconceitos, mas não o racismo. Então, mesmo quando as pessoas vão até as delegacias denunciar, ainda assim tem dificuldade de provar que sofreram racismo, né? Então, há um silenciamento, uma negação, né, sobre as situações que passamos. E sem contar a invisibilidade, né,
do negro em alguns espaços, e aí já trazendo, né, a universidade para essa discussão. Eu acho que na universidade temos, né, eu acho que a questão que nos coloca, e vimos aí as pessoas respondendo, não temos ainda, né, grandes discussões, não temos preocupações, mas é uma coisa muito invisibilizada ainda, porque não há uma cobrança, né, a não ser enquanto pesquisadores, enquanto núcleos, né, núcleos negros, que gritam, né, e que denunciam, mas não há uma preocupação ainda em mudar a instituição, né, na sua teoria, né, na sua estrutura, ainda há muito que se fazer, né? Nós temos ainda muitas dificuldades. Com certeza, querida, eu acho que essa é uma questão importante que você lembra, né? Porque, assim, é claro que a gente tem que fazer denúncia, mas aí, mesmo quando você, como aquele caso da Bahia, daquele moço que foi morto, não é, pelo atacarejo, né? Foi a empresa que matou, né? De vez de chamar a polícia, chamou uma milícia, os bandidos, para matarem o cara, porque o cara roubou carne, né? Então, e sem perceber que, principalmente em tempos pandêmicos, né? O furto famélico, ele não deve ser tratado desta forma. Quem rouba para comer, quem rouba para comprar remédio, não pode ser tratado dessa forma. Não é? Então, isso já tem muitas questões no STF, e muitos juízes, né, não têm considerado isso. Então, outro dia prendeu uma mulher que roubou um pacotinho de frango de R$6. Então, é um absurdo. Teve um que os policiais acabaram dando para ela, não é? Fazendo uma compra e levando para casa, porque roubou para comer com o filho. Roubou leite, um pacotinho não dava R$12 que a mulher roubou. Então, eu acho que essa é uma questão importante, né? Da gente. Como que os valores são invertidos, né? Porque, assim, por isso que eu acho que o curso de Direito tem que ter a discussão étnico-racial e de gênero, porque eu acho que nós, mulheres, sofremos, nós, mulheres negras, sofremos mais. Então, a não escuta, né, também está quando as mulheres reclamam dos seus maridos e tal. As igrejas, eu acho que o discurso religioso ele tem um impacto muito grande no feminicídio, né? E também não tem escuta para o racismo. Né? Pensa em Deus, Deus fez todo mundo igual, isso a gente sabe, que eu sou igual a você, a fulano, a outro, sou igual, né? Mas assim, eu não tenho poder para definir isso, né? Eu não tenho poder para definir isso. Que eu sou igual ao alemão, eu sei, mas se eu estou no país dele, ele pode me matar lá, entendeu? Que eu sou igual a todo mundo, eu sou igual, né? Eu faço parte da mesma categoria, eu sou humana, tenho as minhas distinções, né? E meu sinal diacrítico faz com que eu esteja mais vulnerável, né, do que muitas outras pessoas, né? Então, eu acho que o ensino, a gente vigiar a questão das leis, porque assim como nos Estados Unidos, que é uma sociedade branca dominante, muitos crimes cometidos pelos brancos passam batidos, né? E os pretos, eles querem matar por causa de roubar uma galinha, né? Nem galinha hoje, um pedacinho de... Né? Mas é isso, queridas, e não sei se eu posso falar mais alguma coisa, se eu posso discutir mais alguma coisa com vocês. Bem, eu acho que o nosso tempo já se esgotou, Elizabeth, né? Então, penso que você respondeu, sim, a todas as questões nessa nossa conversa, né? E já faço aqui os meus agradecimentos, né, pela importante abordagem que você nos traz, né, para nos chamar a atenção
acerca da importância, né, das narrativas, dos relatos, das autonarrativas, que partem do sujeito, sim, né, e do encontro entre sujeitos, mas deve estar presente na sala de aula, no currículo, deve ser possibilitada, né, pela sala de aula, pelo currículo, né? Então, muito obrigada. Eu já faço aqui as minhas despedidas, né, para te dizer do grande prazer em tê-la aqui e a possibilidade de nos encontrar em outros momentos, né? Já me despeço também de todos que nos assistem agora. Obrigada. Um abraço. Eu também gostaria de agradecer, né, pela disponibilidade, pela aceitação e pelas palavras, né, palavras que nos trouxe, tão muito importantes, e que nos faz refletir, né, sobre as nossas ações cotidianas, as nossas lutas. Gostaria de agradecer também a presença da professora, notificar a presença da professora Rosemeire, né, que está aqui no chat, que é uma referência de docente, né, no trabalho em sala de aula, né, e que luta constantemente, dos alunos, né, aqui da residência pedagógica, que estão sempre juntos, né, pela parceria aí de todos. E espero encontrá-la em breve presencialmente, e um grande abraço. Então, olha, eu só tenho a agradecer e falar para vocês que a gente deveria fazer um encontro, não é? Com as professoras negras na universidade. Eu acho que isso pode dar muito certo, viu? Eu fui muito, muito agradecida mesmo, fiquei muito feliz de ver as duas. Estava pensando em ver uma, vi duas, então foi ótimo. Tchau, foi muito bom. Vamos combinar esse encontro, sim, presencialmente, em breve. Com certeza. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Um abraço, muito obrigada. Tchau, tchau.